Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como usar o JavaScript para acessar e manipular informações da minha DOM, que são a minha árvore de elementos do HTML, e vamos organizar também a nossa manipulação de eventos. Vamos lá para a prática. Então, é, vou voltar aqui no HTML e vou criar uma estrutura. Div Vou usar aqui o emmet do VS Code para auxiliar eu fazer alguns códigos. Quem quiser pesquisar um pouco a mais sobre os atalhos, pesquisa emmet, essa palavra aqui, que vocês vão achar alguns atalhos principais que ele ajuda muito quando você está escrevendo código HTML. É sempre bom saber um truquezinho ou outro. Então, eu vou fazer aqui como se fosse uma calculadora de somar. Então, eu vou ter um input, eu quero number, ou dois inputs. Só que nesse primeiro eu vou colocar por enquanto para ele um ID, vou chamar de num1. Deixa eu colocar name para todos eles. Name, num1. Aqui também vou colocar um name, num2 e vou colocar um ID e uma classe para isso aqui, porque eu vou mostrar depois para vocês algumas coisas que eu preciso disso, do ID e da classe. E vou colocar também um botão de escrito somar. Dá o refresh aqui. Então, o exemplo que a gente vai fazer vão ser dois números. Eu clicar aqui no botão, ele vai fazer a soma desses dois números. Eu vou exibir no console, que eu prefiro exibir no console como a gente está praticando para estudo. É bom exibir no console do que ficar dando alert ou alguma outra coisa por enquanto. Então, vamos lá para o código JavaScript e vamos começar. Para eu fazer essa soma, qual é o procedimento que eu espero? É que quando eu clicar no botão somar, ele pegue os valores de cada um desses campos e faça a soma. Então, eu vou mostrar primeiro para vocês como é que eu faço para acessar esses inputs aqui, esses campos, para poder pegar o valor deles. Tá? A primeira forma, eu vou mostrar as formas mais antigas e depois a mais nova. A primeira forma seria pegar acessar um elemento. Como é que eu faço para acessar um elemento do meu HTML, da minha DOM? A forma uma forma mais antiga seria pelo ID. Como é que eu faria? Por exemplo, se eu quero pegar var input num1, que é o input que, que eu quero esse input aqui. Como é que eu faço? Pelo ID, eu uso document. O document, ele se refere ao documento HTML. Document.get element by ID. Então, o nome aí já diz tudo. Pega o elemento pelo ID. Qual é o ID que a gente colocou para esse input? Num1. Então, num1. E se eu der um console, um log aqui agora, log num1, vocês vão ver que ele vai exibir o input, que foi o input que eu peguei. Se eu quisesse pegar o valor do input, seria no 1.value. Se eu colocar aqui agora, dar um refresh, coloquei aqui um valor, mas aqui ele não vai, né, porque não está respondendo a nenhum evento, ele no momento ele está carregando aqui no momento que carrega a página, então o valor está vazio. Mas quando a gente for fazer a parte do somar, a gente vai pegar o value. Vamos, por enquanto, trabalhar só pegar o elemento. Como é que faz para pegar o elemento HTML? Então, eu pego o elemento HTML
pelo ID é uma forma. Outra forma que eu tenho, então eu vou apagar aqui, se vocês quiserem, vocês podem colocar embaixo, seria pelo nome da tag. Então, na verdade, eu vou mudar aqui, pelo nome da tag, só que aqui tem um pouco de diferença. Eu, quando pego pelo nome da tag, é get element, dá aqui, ó, Ctrl espaço para ver as opções, get elements by tag name. Qual é a tag que representa isso aqui? Isso aqui é um input. Só que nesse caso é get elements, ele não vai buscar um elemento único, ele vai sempre retornar um vetor de elementos. Nesse caso, get elements by tag name input, eu tenho dois inputs, ele iria me retornar os dois. Mesmo que eu tivesse só um, ele iria retornar um vetor com um elemento só, porque o método ele está preparado para retornar sempre um array com um ou vários elementos, não importa. Então, nesse caso, não está correto, seria assim, var inputs, aí eu pegaria todos os inputs, aí o var input no 1 seria o inputs na posição 0. Se eu quisesse pegar o outro input, seria input num 2, receberia inputs na posição 1. Deixa eu dar um log. Vou dar um log primeiro no inputs para vocês verem o que, que aparece. Ó, ele apareceu, ele pegou todos os inputs e na hora que eu imprimo o log, ele aparece um HTML collection. Que são, um HTML collection com dois elementos, porque eu só tenho dois inputs na minha página. E se eu exibir, der um log aqui, por exemplo, vou apagar aqui o num2, que a gente não vai pegar ele agora, né? Eu só estou mostrando para vocês como funciona, como eu poderia pegar. E se eu desse um log aqui no input, num1, aí ele vai aqui aparecer o input no 1, que era o que eu queria. Então, eu posso pegar elementos da minha DOM usando o getElementsByTagName. É outra forma. Agora, eu vou mostrar para vocês uma terceira forma, que seria pelo nome da classe. Então, var inputs, var, na verdade aqui eu não sei qual que vai ser. Então, eu vou colocar input num 1, por exemplo, recebe document.get element by class name. By class name é pelo nome da classe. O nosso input tem uma classe? Tem. A classe dele chama número. Se eu colocar aqui número. Só que quando eu pego pelo nome da classe, é muito comum em uma página HTML você ter vários elementos diferentes com a mesma classe. Então, saiba que ele vai pegar todos os elementos que tiverem aquela classe. Pode ser, não necessariamente os elementos vão ser do mesmo tipo. Você pode ter um input com aquela classe, você pode ter um botão com aquela classe. É uma classe CSS, você pode aplicar ela onde você quiser. E esse método aqui, o que ele faz, ele vai retornar todos, ele vai retornar um vetor com todos os elementos que correspondem àquela classe. Nesse caso, como eu sei que a estrutura aqui só tem aquela classe nesse primeiro input, eu poderia, se eu quisesse, fazer dessa forma. Document get elements by class name e pegar a posição 0, porque como eu conheço o HTML, eu sei que vai ser esse input aqui. Se eu der o log, vocês vão ver que vai ser aquele input ali. Dá um refresh aqui.
é aquele input mesmo no 1 que eu quero. É uma outra forma de pegar. O getElements by class name ele é parecido com o getElements by tag name, que ele pega sempre todos que correspondem àquilo que eu passei. A próxima versão que a gente vai aprender é o que se utiliza mais hoje em dia, que o JavaScript até se inspirou no jQuery para poder. O jQuery fazia isso antes do JavaScript fazer, aí o pessoal que é responsável pelas atualizações do JavaScript pegou essa ideia do pessoal do jQuery, que é pegar pelo seletor CSS. Então, antes de eu mostrar como é que é, só relembra, não sei se vocês lembram o que é um seletor CSS. Vou voltar aqui no HTML. Se eu fizesse, estou fazendo uma estilização na minha página e eu quero criar um estilo, alguma coisa, uma cor de fundo, sei lá, aplicar em um determinado elemento. Aí eu poderia, por exemplo, colocar ali id main ou no botão no button e colocar aqui um background color aquamarine. Então, isso aqui, quando eu estou criando uma regra CSS, essas informações que eu coloco aqui antes, eles se chamam seletores CSS. E tem muitas combinações e coisas que vocês conseguem fazer com o seletor CSS. É bom que, se vocês não sabem muito, vocês pesquisem e se aprofundem nisso. Eu vou apagar. Então, tem uma forma do JavaScript ele pegar elementos do seu HTML usando as mesmas regras de um seletor CSS. Então, as regras de um seletor CSS servem aqui. Então, se eu quero pegar, por exemplo, aquele primeiro input, eu poderia fazer var input no 1 recebe document ponto query selector. O query selector é a função que pega um elemento na DOM utilizando um seletor CSS. Então, ali eu poderia fazer dessa forma, por exemplo, div id main. Dentro do div id main, eu quero que pegue o input. Aí vocês vão falar, professor, estou aqui, id main, o div id main, dentro dele tem dois inputs. Como é que ele vai saber qual que vai pegar? O query selector, ele vai pegar só um elemento e o primeiro elemento da DOM que atender ao seletor aqui. Então, no caso, ele vai ser o primeiro aqui, que vai ser o no 1, que era o que eu queria. Então, se eu der um log aqui para vocês verem no input, vocês vão ver aqui que refresh, que é justamente o input que eu queria. Essa poderia ser uma forma. Eu não preciso colocar aqui o div na frente, se eu não quiser, igual da mesma coisa do seletor CSS. Se eu colocar só a cerquilha main, eu sei que eu vou estar olhando dentro de um elemento que tem id main. Id normalmente não, deveria ser sempre único dentro de um elemento. Eu só posso ter um ID uma vez por um elemento. Mas nesse caso aqui, atenderia a qualquer elemento que tenha o ID main. Se eu coloco div id main, aceita só uma div que tenha id main. Então, é coisas de seletor CSS, é bom quem vocês pesquisar um pouquinho mais quiserem se aprofundar nesses conhecimentos. Então, estou pegando o primeiro input dentro do id main. Outra forma de fazer aqui seria, outra forma de fazer não, eu posso pegar dessa forma ou esse meu
input, ele tem um ID só dele, né? Então, se eu quisesse, eu poderia usar o ID só dele. Eu poderia colocar só, qual é o ID dele? Num1. Num1. Poderia buscar usando o query select diretamente pelo ID desse elemento. Mas, às vezes, nem todo elemento... Opa! Às vezes, nem todo elemento tem ID, então você às vezes vai ter que caminhar na estrutura do seu DOM. Outra forma poderia também ser pela classe. Ele tem uma classe, não tem? A classe número. Se for pela classe, eu coloco o ponto e o nome da classe. Aí ele vai pegar o elemento. Vou dar um refresh, vai continuar a mesma coisa. Aí vocês me perguntam, e nesse caso, se eu tiver mais de um elemento com a mesma classe? É igual eu falei, query select, ele pega só um, o primeiro que ele achar que corresponde nisso, ele vai retornar. Se eu quiser pegar todos, eu uso query selector all. O query selector all, ele retorna um vetor com todos os elementos que correspondem ao seletor que eu estiver passando aqui dentro. Mas no caso aqui, eu queria isso mesmo. Outra opção pela navegação na árvore, pelo ID que a gente viu, pela classe, eu consigo também pegar pelo atributo. Então, eu consigo fazer, por exemplo, input, abre colchete, name. Qual é o name que eu coloquei para isso aqui? Name num1. Name num1. Então, quando eu abro o colchete e fecho o colchete, eu posso verificar no meu seletor se eu tenho um input que o atributo, a propriedade name dele seja num1. Se eu salvar e executar, vai dar a mesma coisa. Então, se eu quisesse o num2, eu colocaria aqui num2, que eu coloquei um name para esse, coloquei. Ele não tem ID nem classe, mas tem um name. Eu poderia pegar, então, usando o atributo name, dar um refresh e ele pegou, no caso aqui, o num2. É outra forma de colocar um seletor aqui. Então, acho que basicamente é isso. Qualquer seletor, qualquer seletor CSS que você colocar aqui, ele vai funcionar. Então, vamos deixar esse caso aqui para o primeiro input e vamos tentar pegar aqui o segundo input para eu mostrar para vocês outras formas de seletor também. Eu poderia fazer input num2, recebe document.querySelector. Aqui tem algumas formas também que eu poderia fazer. Poderia colocar. Eu quero pegar o segundo input dentro do ID main. Então, ID main, eu sei que eu tenho dois inputs. Como é que eu posso pegar o segundo? Eu escrevo input, dois pontos, nth child 2. Eu vou colocar aqui para dar um log no input 2. Aqui o que, que eu estou fazendo, o seletor? Dentro do main, de um elemento que tem um id main, eu vou ter um input. Dentro desse input, pode ter 10 inputs lá dentro. Eu quero pegar o segundo input, que no meu caso seria esse, né? Dentro do main tem dois inputs, eu estou pegando o segundo. Isso também é um seletor CSS. Vou dar um refresh aqui, vocês vão ver aqui, ó, pegou o num2. Eu poderia substituir isso aqui, tem uma forma mais fácil que eu gosto mais de usar, que é usando um seletor que chama irmão adjacente ou adjacente sibling. Seria assim, o input mais input. O que é que isso quer dizer? Dentro de um elemento com id main, eu quero pegar um input que antes dele tem um outro input. Então, basicamente, eu estou pegando o segundo input,
que é a mesma coisa. Então, são formas aí de fazer, de você conseguir recuperar dentro do JavaScript, você ter acesso a elementos HTMLs. O botão aqui, se eu quisesse pegar o botão para alguma coisa, var, na verdade eu vou precisar pegar o botão, var, botão somar, vou chamar ele de botão somar. Como é que eu faço? Document.query selector. Nesse caso aqui eu posso usar várias formas para buscar. Vou usar a mais simples, que é, ele é o único botão dentro do meu HTML, então se eu pedir para ele buscar o, o elemento button, ele vai retornar ele. Só tem um mesmo. Deixa eu dar um log aqui para vocês verem. Log, botão, somar. Aqui ele pegou aquele elemento. Correto? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu já consigo acessar esses elementos. Como eu consigo acessar, eu consigo pegar o valor deles. O que é que eu preciso fazer agora? Colocar o evento de quando eu clicar, fazer a minha soma. Então, na aula anterior, quando a gente estava falando de evento inline, eu vim aqui, colocava o onClick e chamava uma função. Essa abordagem, pessoal, é uma abordagem antiga. Não é recomendado hoje em dia você utilizar o onClick aqui direto dentro do HTML. Não é legal que você fique sujando o seu HTML colocando essas informações de código JavaScript aqui dentro. Não é uma boa prática. Então, o HTML não precisa ficar sabendo o que é que tem nas coisas do JavaScript. O ideal é você fazer o JavaScript acessar os seus elementos e adicionar os eventos, os comportamentos nos seus elementos HTML. O que quer dizer isso? Então, eu não peguei aqui o botão somar, eu não tenho ele, eu não busquei ele dentro da minha DOM. Eu posso colocar o evento de clicar aqui através dele. Então, botão somar, ponto, aí eu coloco on, clique. Tá vendo aqui que o VS Code até mostra para a gente on clique. Aí o on clique, aí eu coloco uma funçãozinha anônima e falo, ó, botão somar, ponto on clique é uma função. O que é que eu quero que seja feito quando clique no somar? Agora eu já posso pegar o valor de num1 e pegar o valor de num2. Então, eu tenho o num aqui, tenho, então, var num. Vou colocar separadinho, que eu acho que facilita para o entendimento de vocês. Var num é input num ponto value. Porque isso aqui é o input, todo input ele tem um value. Opa, não é node value, é value só. Todo input ele tem um value, que é o valor que vai estar armazenado lá. Vou fazer a mesma coisa aqui para o num2. Então, var num2 recebe input num2, ponto e value. Agora eu poderia retornar, mas no meu caso aqui eu quero imprimir no console a soma. Log soma e o valor eu poderia colocar num1 mais num2. Vamos ver se está ok. Cliquei no botão, peguei os valores dos meus inputs e somei. Eu acredito que seja isso aqui mesmo. Refresh, 1 e 2, mandei somar. Apareceu 12. Por que que apareceu 12? Porque ele pega os valores como string.
quando vem do input, mesmo que o input seja number, ele pegou como string. Eu tenho que converter. Eu posso converter aqui dentro para inteiro, eu posso converter aqui na hora que eu estou pegando. Vou colocar aqui. Eu posso usar o parse int ou posso usar a classe number. Das duas formas, ele converte para número. Tem diferenças, se vocês pesquisarem ele na internet, vocês vão ver que tem diferença na hora de converter, mas para esse exemplo simples aqui, praticamente funciona a mesma coisa. A diferença é quando você mistura texto com número. No caso aqui, eu sei que vai ser só o número mesmo, vai funcionar de boa. Vamos lá testar de novo, refresh, 1, 2, somar. Eu escrevi alguma coisa errada aqui. Escrevi o parseint errado. Eu sempre escrevo o parseint errado. Corrigi ali, soma 3. Vou até colocar dois pontos aqui. Então, funcionou isso, a nossa soma. Então, consegui colocar um comportamento de clique no meu botão sem precisar mexer no meu HTML, ficar colocando um clique sujando. Então, prefiram sempre fazer os comportamentos você adiciona pelo próprio JavaScript. Essa é a forma recomendada de fazer. Aqui, pessoal, essa parte de pegar os inputs poderia estar dentro do próprio, deixa eu colocar aqui, dentro da minha própria função de somar. Qual a diferença? Do jeito que eu coloquei ali fora, assim que carregar a página, ele iria criar essas variáveis com referência para os inputs. Aí, se eu tivesse mais de uma função que precisa acessar esse mesmo input, então seria preferível deixar fora. Nesse caso, se eu quiser, eu posso pegar aqui dentro da própria função de clique que funciona da mesma forma. Vou dar um refresh. 1 e 2, somar, soma é 3. Aí vai da forma que vocês acharem melhor. A diferença também desse caso é que se eu fizesse fora aqui, ele iria pegar essa referência uma vez, e se eu clicasse várias vezes aqui, ele não ia precisar ir buscar no meu HTML de novo. Então, esse processamento, se tivesse aqui fora, seria feito uma vez só. No caso da maneira que eu coloquei aqui, toda vez que eu clicar no botão somar, ele vai ter que ir lá e buscar os meus inputs. Então, tem um pouco de processamento a mais. Mas isso aqui é coisa simples, não afeta tanta performance, não. E, pessoal, além de colocar evento dessa forma, existe uma outra forma ainda que é mais recomendada, que seria dessa forma aqui, botão somar, ponto, add event listener. Eu vou comentar isso aqui daqui a pouco. Seria botão somar, você chama o método, a função add event listener. A primeira A primeiro parâmetro é o nome do evento. O que é que significa Event Listener? É um escutador, listener é escutador de evento. O que é que você está fazendo? Olha, no meu botão somar, eu quero adicionar um escutador de evento. O que é que significa o escutador de evento? Quer dizer que toda vez que um determinado evento acontecer, vai ter esse escutador que vai executar algo quando aquele evento acontecer. Então, a primeira coisa, eu digo o nome do evento. No meu caso aqui, eu quero que o evento seja o clique. Então, qual é a diferença aqui? É que aqui eu coloco onClick, e quando eu coloco usando add event listener, esse on some. O nome do evento é só clique, E o segundo parâmetro é uma função, que é justamente a função, o que é que você
quer que aconteça quando o evento clique acontecer dentro do botão somar. Então, todo esse código aqui, ó, da soma, eu poderia colocar assim. Vou comentar aqui. Então, essa é a forma mais recomendada de você adicionar eventos em elementos do HTML utilizando o JavaScript. É a forma mais recomendada hoje em dia de fazer quando você está trabalhando com JavaScript puro. Então aqui vai funcionar da mesma forma. Então vou colocar, salvei, dei um refresh, vou colocar aqui 1, 2, somar, a soma 3. Qual é a diferença básica dessa forma para essa forma? Quando eu estou trabalhando, eu vou comentar aqui, vou voltar à forma antiga. Se eu coloquei direto na propriedade onClick, se eu vier aqui de novo, eu quero adicionar um outro onClick. OnClick, opa, recebe function, vou colocar para imprimir teste no log. Se eu fizer dessa forma, deixa eu mostrar para vocês o que é que acontece. Só imprimir o teste, porque ele, quando eu usei o ponto onClick e coloquei outra função, essa função sobrescreveu essa função que já tinha ali. Então, quando você coloca assim, se você tenta colocar outro clique para fazer uma outra coisa no mesmo botão, ele sobrescreve um ao outro. Aí eu vou dar Ctrl Z e voltar aqui com o Add Event Listener. Agora, se você usa dessa forma, você pode usar o mesmo evento e criar uma outra função para responder ao mesmo evento quantas você quiser. Por exemplo, botão somar.addEventListener, eu quero também no clique, eu quero que quando clique no botão somar, eu faça também essa outra função aqui para poder, sei lá, imprimir um log teste. Nesse caso, ele vai executar as duas, porque você acrescentou dois escutadores de evento. Os dois estão funcionando. Somar, ele fez tanto a soma quanto fez imprimir o log teste. E aqui eu posso colocar 10 eventos escutadores de clique, cada um para fazer uma coisa diferente. Você tem uma maior flexibilidade quando você usa o Add Event Listener. Então, você consegue melhor comportamento. Por isso que o pessoal pede, usa assim, porque se no futuro você precisar adicionar mais comportamento, você continua usando o Add Event Listener. Correto? Aqui eu poderia, até eu mostrei o clique aqui, mas poderia ser qualquer outro evento. Por exemplo, botão somar, ponto add event listener, mouse over, a gente viu mouse over em umas aulas passadas, function. O que é que o mouse over faz? Quando o meu mouse passar em cima daquele elemento. Então, eu vou colocar que toda vez que o meu mouse passar em cima do botão somar, ele vai imprimir uma mensagem passou em cima no log. Vou dar um refresh, aqui o meu mouse, de novo, de novo, de novo, aí ele está imprimindo novamente. Quando é a mesma mensagem aqui no console, ele em vez de ficar colocando linhas para baixo, ele coloca aqui a quantidade de vezes que ele imprimiu essa mesma mensagem. Correto? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu mais sobre como acessar os elementos na DOM e como organizar melhor os nossos eventos dentro do JavaScript e HTML. Correto? Obrigado e até a próxima aula.